Bem-vindos a mais um episódio da Mummy Talks. Nós hoje aqui apoderámos deste espaço, eu e a Inês Cancela da Abreu, para falar de um tema que nos é muito importante, Familiar. sim, importante e também do qual falamos muito, né, que tem a ver com a fertilização in vitro e todos estes tratamentos de procriação medicamente assistida. Então estamos aqui hoje convidadas para falar daquilo que é a nossa experiência, daquilo que também tem sido os nossos desafios, as nossas aprendizagens, e é essa a partilha que vamos fazer aqui hoje, não é, Inês? Sim. Então, Partilhar olha, também. sim, acho que talvez para começar e para contextualizar um bocadinho o que é que nos levou a fazer uma fertilização in vitro. Queres começar? Ok, sim. Então, olha, a mim, eu acho que vou partilhar também, é muito uma experiência pessoal, não é? Uma redundância, mas é a minha experiência. E a mim, eu penso que houve dois grandes grupos que me levaram a ir a uma FIV. Primeiro foi realmente derivado de um estudo que tinha estado a fazer por ter tido 2 abortos antes e ter descoberto que tinha um SAF obstétrico, e que, portanto, teria que tomar alguns medicamentos desde o início da gravidez para poder dar um sustento à gravidez. No entanto, não era... Eu já tinha engravidado 2 vezes antes, naturalmente, portanto não era totalmente... não era super importante que a próxima gravidez fosse através de uma FIV, e aqui entra a segunda parte do que me levou a ir para uma FIV, que foi... acho que é importante trazermos isto à luz, que é, às vezes vem o medo, não é? O medo da espera e o medo de que as coisas não aconteçam. Portanto, e já fruto de uma espera um pouco longa, para mim longa, independentemente do tempo que seja, para mim já estava a ser difícil de digerir. Portanto, foi a união destes 2 fatores. Foi uma parte mais técnica e outra mais pessoal. E a ti, Joana, o que é que te É levou tão a ir para uma interessante FIV? ouvir-te porque basicamente o mesmo contexto se aplica, não é? Basicamente eu tenho assim uma história eventualmente muito comum, não é? De começar a tentar engravidar com todo aquele entusiasmo de acontecer e o ato sexual que vai gerar este bebé que tanto desejamos, e com o tempo isso não veio, então procurei ajuda médica na altura, fiz ainda alguns ciclos de indução da ovulação. Entretanto, como não houve resultado positivo nesse sentido, fiz entretanto mais diagnósticos e diagnosticaram-me baixa reserva ovárica, que conjugado com o tema de o espermograma também não ser propriamente assim o melhor dos melhores, e os espermatozoides, a quantidade e a mobilidade estar um pouquinho abaixo do desejável, estes eram fatores que conjugados davam indicação para FIV, e na altura o médico foi muito perentório nisso, têm de ir para fazer uma FIV, esta é a solução, porque são 2 fatores muito críticos. A Joana tem uma produção e eventualmente uma qualidade que já não permitirá de uma forma simples conseguir assim ser mãe de uma forma natural. E aí é o que tu dizes, foi a opinião médica, mas que já veio agravar aquilo que era o meu sentido de urgência, não é? Porque esta urgência já existia, de querer ter o resultado, o tempo estar a passar, as amigas a engravidarem, os comentários das famílias, não é? A perguntar então quando. Então, tudo isto já existia, esta opinião médica veio agravar, não é? Porque, de facto, existe muito... eu senti muito esse... Se o médico me está a dizer, quem sou eu a pôr isto em causa? De facto, vai ser quase impossível eu conseguir isto de uma forma natural, é melhor mesmo avançar com isto. E então foi assim, foi isto que me levou à primeira FIV, à Tua segunda FIV, FIV. à terceira, à quarta, à quinta. E quais foram os desafios que tu sentiste, os principais desafios, né, na FIV ou nas FIVs? Sim, olha, vários, mas um primeiro desafio foi o desafio de lidar com a incerteza, porque o médico na altura deu-me um plano, isto vai acontecer assim, é isto, e eu adoro ter as fórmulas do que é para fazer e seguir, não é? Só que a verdade é que, afinal, essa certeza não existia tanto assim, porque nós sabemos, e tu também sabes, não é, que estes prazos que são falados podem se estender, é preciso muita disponibilidade de tempo, muita disponibilidade emocional,
que eu não estava preparada na altura. Eu sabia que fisicamente ia ter que levar umas injeções de estimulação, que ia ter alguns procedimentos cirúrgicos, e essa parte eu até achava que estava minimamente informada e para o que é que ia, mas a parte emocional de dispêndio de tempo, de envolvimento, de dedicação, não estava. E a incerteza de lidar com tudo aquilo que são as más notícias que vamos tendo ao longo do caminho, notícias inesperadas do género, então, mas não era suposto os óvulos estarem a crescer de determinada forma e não estão a ter resposta com a estimulação que está a ser dada, não é? São tudo notícias, chega à punção, a pessoa está à espera de ver determinados folículos que vão ser retirados e de repente não são esses óvulos que estão lá dentro, é um número inferior, já se perderam alguns. Então, esta incerteza, não é? Este lidar com aquilo que não é o plano, foi sem dúvida um dos grandes desafios que eu tive ao longo das FIVs. Claro que com a experiência vamos nos preparando melhor para estes momentos, mas para uma primeira ou segunda, de facto, esse é um desafio importante. E diria outro também, que tem a ver exatamente com aquilo que eu dizia, esta capacidade de ler a minha vontade, não é? O que é que eu sinto em relação ao ir fazer a FIV? Será que é momento de fazer para mim? Será que eu estou a precisar de uma pausa? O que é que me está a conduzir à FIV, não é? Porque naquele momento era só a urgência do tempo estar a passar, do resultado não estar a acontecer, do médico ter a opinião dele, mas qual é que é a minha opinião? Qual é que é a nossa opinião enquanto casal? O que é que nós verdadeiramente queremos fazer? E isso foi um desafio muito grande, porque a voz da urgência e a voz do médico eram as vozes que imperavam sempre. Eu nunca me permiti parar e escutar. Isto de início, não é? Quando eu comecei neste processo de parar e escutar, foi algo que eu aprendi a fazer depois, e já fiz algumas FIVs já com este mindset e com esta disponibilidade para efetivamente fazer aquilo que está alinhado comigo e alinhado enquanto casal, mas de início isto foi também um grande desafio para mim. E para ti, Inês, os teus desafios? Olha, eu partilho dos teus desafios. Acho que não há nada que tu não tenhas dito que para mim foi desafiante. Apesar de como tu dizes, a pessoa vai estando preparada, não é? Vai fazendo um segundo, um terceiro, mas mesmo assim, há coisas que nós efetivamente estamos mais preparadas, nomeadamente saber com o que contar, não é? Que tu também falaste, a parte das injeções, a parte de saber que temos que estar disponíveis para receber telefonemas e que esses telefonemas por vezes levam a que fiquemos abaladas o dia inteiro ou muito animadas o resto do dia, não é? E depois temos que lidar com toda a nossa vida desse dia e dos dias seguintes. Portanto, eu acho que a experiência e o número de FIVs ajuda-nos nessa questão, a saber que temos que deixar as agendas mais disponíveis, não é? Porque é o tempo do nosso corpo. Nem é tanto o tempo hospitalar, porque uma estimulação, apesar de ter um tempo limite para acontecer, não se pode prolongar ad eterno, ele tem que ir de acordo com o ritmo do nosso corpo. Portanto, quem vai mandar nesse mês vai ser basicamente o nosso corpo, não é? Eu acho que para mim, o que se tem mantido um desafio, independentemente do número de FIVs que faço, eu acho que, olha, eu estava aqui, estou a olhar para baixo, porque tenho aqui que é encontrar um sítio seguro onde eu possa canalizar a ansiedade. Acredito que agora já vai estando melhor, mas não há como não sentir ansiedade. Acho que o desafio principal é a ansiedade. E quando eu digo ansiedade, eu falo de pensamentos recorrentes, pensamentos positivos, pensamentos negativos. E se, e não. E depois há quem se mantenha a trabalhar, e isso afeta um pouco a concentração. Há quem prefira parar, mas por vezes tempo livre também faz com que haja mais tempo a pensar. Então, para mim, esse tem sido, ou seja, eu já disse 2 desafios. Um que é ter um sítio seguro, alguém em quem nós possamos expor a nossa raiva, a nossa insegurança, a nossa alegria de receber uma chamada positiva, e este foi o desafio, encontrar este sítio seguro. Hoje em dia eu conto de amigas, mas também de profissionais que eu sei que me recebem de uma forma incrível. Obrigada, Catarina. E outras quantas, a minha amiga está aqui mesmo no quadradinho ao lado, a Joana Folgado, que me ajuda muito também. Outro desafio que estava a falar, desculpa, ajudas-me, eu há bocado falei, era um sítio seguro e depois fui dar
Disseste talvez o de encontrar, sim, o sítio para lidar com a ansiedade, seria esse? E é decidir, trabalhamos, não trabalhamos, reduz o meu horário, o que é que, às vezes é uma questão até, o que é que eu faço? Estou nervosa, quando é que eu vou? É uma coisa até muito física, são desafios físicos, que é, estou ansiosa e o meu corpo percebe-se, não é? Quer ir andar, não sei se vou andar, depois naquela fase em que o embrião já foi transferido, devo ir andar, não deu, faço ginástica, mas a ginástica ajuda-me, então isso é um desafio, isto constitui um desafio, não é? O saber para onde ir e o que fazer, eu acho que de resto... falaste em todos. Outra questão assim muito rápida é a espera, é o lidar com a espera, não é? Pode estar ligada à ansiedade, pode estar no desafio da ansiedade, mas é esta espera e é este aceitar é o que é e é desconfortável e é o estar no desconforto, e eu acho que é um desafio também que se treina, mas a cada espera este desafio põe-se, não é? Então Que bom acho que é trazer, isto. que bom trazeres isso, porque eu também ia complementar esse com a espera, com o confiar, porque nós delegamos muito isto, não é? Na equipa médica. Aliás, quando se procura uma FIV, vai-se muito com essa perspectiva de não, agora é que me vão ajudar, isto vai acontecer. Essa é a perspectiva positiva, não é? De agora estou entregue à medicina, muitas vezes até vista como alívio, não é? Finalmente alguém que está aqui para me poder ajudar a concretizar algo que eu quero e que já começa a ser difícil, até como casal, os encontros íntimos para que isto aconteça, não é? Toda uma pressão para chegar a este resultado e de repente chegar aqui a uma FIV é assim uma esperança nova, é quase isto vai acontecer para nós, não é? Então este... É gerir essa expectativa, não é? Essa expectativa, que não é no fundo assumir isto com realismo, de pode acontecer, mas também pode efetivamente não acontecer, porque também é o que tu dizes. Há um tempo próprio, há todas as condições que também têm que ser testadas, porque o corpo tem essa própria sabedoria, essa própria individualidade. E isto também remeter para o número de nós não somos um número, não é? O médico pode dizer a probabilidade de engravidar é esta, mas cada um há de ter a sua reação, o seu corpo a reagir de determinada forma, não é? Então também trazer esta perspectiva que tem que ser realista, obviamente, porque pode acontecer ou não, mas permitir, isto para mim também é muito desafio, este permitir sonhar e imaginar a realidade desejável. E eu vejo tantas mulheres nesta situação de não se permitirem, porque às vezes já vêm com uma carga e uma bagagem de insucessos, seja por outros tratamentos ou mesmo por via natural, não é? Então quase que não permitem este sonhar com aquilo que querem ver acontecer. E esta permissão do sim, também podemos nos relacionar com isso, visualizar esse momento que nós queremos, sentir isso que nós queremos viver. E isso é desafiante, porque acho que nós todos estamos protegidos para nos protegermos dos insucessos, não é? Dos insucessos. Então o nosso pensamento normalmente vai sempre buscar aquilo que é o negativo, os cenários negativos do que não está a acontecer, do que pode não vir a acontecer. Então também permitir haver este lugar de sonho dentro daquilo que é, porque também não iríamos fazer uma fertilização in vitro ou outro tratamento se não houvesse essa esperança, não é? Que acontecesse. Okay. E Inês, o que é que achavas que seria importante poder verbalizar a outras pessoas que estão neste caminho? Do que é que tu gostarias de ter sabido antes e que possa ser útil para quem está agora nestes tratamentos? Olha, eu acho que sem dúvida é o que é que implica uma FIV em termos de etapas, ou seja, eu tive essa conversa com a minha médica e foi muito bom para mim saber que em certos casos nós podemos ficar pelo caminho, ou seja, nós nem sempre chegamos a uma transferência embrionária e isso é importantíssimo saber que umas fases estão dependentes das outras, então nada nos assegura que nós vamos realizar a FIV toda na totalidade, portanto é importante, eu acho que eu gostaria de ter sabido antes o que é que vai acontecer, tintim por tintim, o que é que influencia a outra etapa, por exemplo, se nós não retiramos óvulos de qualidade, não... Vários médicos seguem protocolos diferentes, mas, por exemplo, há uma fase em que, se nós não temos, no mínimo, 4 ovócitos, corrija-me se eu estou a dizer alguma coisa errada, de qualidade, não seguimos para a fase seguinte, que é
de juntar o esperma com os ovócitos. Portanto, eu acho que é importante saber todas estas as etapas e o médico explicar qual é o seu protocolo, como é que ele realiza as etapas. Depois eu acho que era importante saber, e nós já falámos disto na parte dos desafios, gostava que me tivessem dito que disponibilidade de agenda, de tempo, é muito importante neste caso, ou seja, eu acho que a primeira FIV nós começamos todas, não quero generalizar, mas há uma tendência para, ok, eu vou conseguir entre reuniões, entre trabalho, entre idas para aqui e para ali, ir a uma consulta, fazer uma ecografia, dar umas injeções, mas eu acho que teria sido bem mais descansativo se eu tivesse aberto um pouco mais de disponibilidade na minha agenda e também emocional, porque a seguir a cada procedimento há uma reação emocional. A seguir a uma punção com anestesia geral, há uma reação emocional, não há só uma notícia de quantos ovócitos tiramos, não é? Então, a seguir a um telefonema de tem X embriões, há uma reação emocional. Então eu preciso ter disponibilidade para vivenciar essa reação emocional, quer seja sozinha, se eu preferir sozinha, quer seja com alguém, se eu preferir com alguém. Mas não esquecer que isto vai acontecer, ok? Lembrem-se que vai acontecer ter reações emocionais ao que vai acontecendo. Isso leva tempo a digerir, a processar, a permitir. Que olhando para baixo, portanto, o que é que eu gostaria que me tivessem era saber antes, portanto, eram as etapas, disponibilidade de agenda, recursos para gerir a ansiedade, portanto, poderá ser interessante começar a fazer um acompanhamento um bocadinho antes para perceber quais são os recursos eficazes que nós já temos para gerir a ansiedade e trabalhá-los um bocadinho antes para depois entrar com mais ferramentas. Eu acho que é importante alguém que acompanhe, nós nomearmos alguém que nos acompanhe, alguém que nos dê a mão durante todo o processo, seja uma amiga, seja um familiar, seja alguém, ou um profissional, ou dois, ou os três. Dizer mesmo, olha amiga, eu vou fazer uma FIV, isto vai incluir isto, 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 isto. Será que eu te posso pedir ajuda sempre que para mim for pesado ou alegre? E dizer, e fazer esta introdução. Ou então trabalhar com alguém, um profissional ou alguém que esteja habituado a seguir estas mulheres e estes casais neste processo. Acho que é estas questões. E tu, Joana? Bom, eu não quero repetir as coisas que tu disseste, porque acho que vamos muito a este encontro, não é? Acho que também é fruto daquilo que já é o nosso caminho e a nossa experiência, e é muito nesse sentido. Acho que é o avançar para uma FIV com consciência do que é que está aí, não como uma solução de recurso, não como algo para fazer de urgência, à pressa, motivado por estas vozes, não é? Que também falei há pouco, seja do médico, do exterior, mas que sejam as minhas vozes do que eu quero fazer e muito do lugar de empoderamento. O que é que eu posso fazer para me preparar para este momento? Seja, vou complementar com outras terapias complementares, temos aqui a Filipe, temos a Catarina para fazer também esse trabalho. Que outro tipo de apoios é que eu posso também ter para me preparar melhor para este momento, a nível físico, a nível emocional, como tu falaste aí também, e este a nível emocional, claro, pode ser uma pessoa especializada na área, mas pode ser efetivamente isso, uma amiga, um apoio. Quem é que são essas pessoas de suporte que criam essa nutrição nesses vários níveis? Portanto, eu diria isso. E esse do como quero viver este tempo. Eu, para mim, vivi sempre, no início das minhas FIVs, era muito desgastante porque era conciliar o trabalho com uma agenda que não comportava, não havia espaço, não é? Então, como é que eu quero viver este tempo? Porque é muito desgastante, requer muita dedicação. Será que é o momento certo? Será que quero tirar férias? Não é? Será que eu estou com disponibilidade? Será que eu posso delegar coisas para aliviar este momento, para fazer isto com outra prioridade, com outra tranquilidade? Não é? Depois tu falaste da informação e eu acho que é crítico para trazer mais segurança, para ajudar também a preparar para tudo aquilo que vai acontecer. E olha, também reforçava essa parte do equilíbrio emocional, mental, de o que é que aproveitar também este momento para, já que é um momento de nutrição em que eu estou a pedir tanto ao meu corpo e que é tão exigente emocionalmente, não é? O que é que eu posso fazer neste tempo que me ajuda a dar mais prazer,
a fazer coisas que eu gosto, que me dão tranquilidade, não é? Como tu falavas na gestão da ansiedade, mas outras coisas também, hobbies que eu tenho que me possam trazer esse lugar mais de alinhamento, de leveza, para ajudar a que isto seja um processo mais leve e, sobretudo, também, o que é que nós podemos fazer a dois, não é? Porque se for um processo que está a ser feito em casal, não é? Também poder levar isto ao nível do casal, o que é que nós podemos fazer ao longo deste tempo que seja um tempo de encontro, de alinhamento, e lembrar sempre que a vida também não é só isto, então permitir reconectar com isso e sim, diria isto. E talvez agora lembrei-me disto, uma dica muito prática, muito prática, que não tem a ver com estas anteriores, mas eu acho sempre importante reforçar, porque eu vejo muitos casais que não consideram esta opção. Nós em Portugal temos o benefício imenso de poder ter aqui um Serviço Nacional de Saúde que, apesar de todas as limitações que têm, pode dar apoio. E então aqui também um bocadinho essa informação pode ser um passo importante, porque quando se percebe que há um diagnóstico de infertilidade e ainda que possa haver acompanhamento de outros profissionais e até a nível privado, saber que há a possibilidade de entrar no Serviço Nacional de Saúde até aos 40 anos e poder usufruir daquilo que é um benefício que todos temos acesso. E parece uma coisa pequenina, mas às vezes não é, porque também estes processos mexem muito no casal em termos de dinheiro, de estabilidade, não é? Então também aqui pode ser uma ferramenta importante conhecer desde logo, porque sabemos que as filas de espera são grandes e, portanto, se pudermos desde logo iniciar o processo aqui, pode ser uma possibilidade para muitas pessoas que se calhar de outra forma não seria possível. E bom, é mais uma nota assim de fecho do que propriamente a conclusão maior, mas eu achei importante só referir isto. Tão bom ouvir estes testemunhos. Grande contribuição. Obrigada, Joana. Obrigada, Inês. Antes de mais, dizer também que a Joana e a Inês acompanham casais, portanto, famílias, como coach de fertilidade e como doulas de pré-conceição. Magnífico mesmo. Tão bom. Incrível. Portanto, falem com elas e rodeiem-se delas também como profissionais e como pessoas que passam por esta experiência e que conseguem criar uma empatia ainda maior convosco, que também passam por isto. Então, olha, da nossa parte, vamos aqui tentar dar um contributo da forma como a doula a Joana e a Inês como coach e também como doulas e a medicina chinesa podem aqui dar este apoio, como é que também veem quais são as necessidades que as famílias passam e de que forma é que nós podemos ajudar, não é? Sim. Tu tens tido muitos casais no âmbito da reprodução assistida? Sim. Sim. Sabes que a fertilidade foi uma das... Foi a principal especialidade que eu ainda na faculdade disse que queria seguir. Aliás, acho que já tive a oportunidade, inclusive, no outro episódio de comentar... 94, episódio 94. Vão lá ouvir. Exatamente, episódio de reprodução assistida. Falámos sobre várias coisas, não só sobre FIV, não só sobre ICSI. É um episódio que está mesmo muito rico, está muito completo, tem muita informação, inclusive é de âmbito científico. E portanto, quando eu pensei em começar a estudar todas estas questões de fertilidade, acho que já partilhei, inclusive, e acho que foi exatamente nesse episódio que eu só depois é que mergulhei na componente de ginecologia e obstetrícia. Portanto, fertilidade para mim era mesmo o mundo que eu queria explorar. E cada vez mais temos tido casais no âmbito da fertilidade e eu acho, pelo menos porque os estudos científicos assim o dizem, que efetivamente tem uma tendência para haver este crescendo. Por vários fatores, isso também poderia ser aqui um outro episódio, mas portanto eu acredito que todos os profissionais, e se nos estão a ouvir, todos os profissionais que seguem o âmbito de fertilidade ou que começam a trabalhar o âmbito da ginecologia, trabalham com a saúde da mulher e do homem, é mesmo muito importante começarem a especializar-se neste âmbito, começarem a conseguir acolher inclusive a componente emocional, porque isto não é só físico. Quando me perguntaste se acompanho casais, é verdade que cada vez mais, mas ainda noto uma coisa, que é, muitas vezes vêm nós vamos começar FIV, e depois ficam sem aparecer durante algum tempo, e só quando a gravidez efetiva é que tipo, já cá estamos de novo.
Pois, sabes? mas Parece há um que processo ainda... aqui, há um processo aqui E entre... tal como elas disseram, é super importante o apoio emocional e a questão da incerteza, o lidar com esta espera. Ou seja, até quase diria, sem comparar, mas comparando, que é mais necessário ainda ter apoio emocional nesta altura do que estando numa pré-conceição consciente espontânea, sabes? Sim, eu acho que exato, eu acho que é importante nos dois âmbitos, Claro. mas aqui temos uma outra coisa que é muitas vezes, e a cada passo, não é? Porque este procedimento consiste em várias fases de tratamento, se lida às vezes com a incerteza e com a frustração. O endométrio não está como devia estar. Vamos imaginar que já foi feita a punção e que até tem uma amostra em congelado que iria ser utilizada neste ciclo porque deixaram passar tempo para entrar um ciclo natural e pronto, e no fundo a gestação acontecer neste momento. Pois, mas o endométrio não está pronto. Então esperem, é mais um ciclo em vão. A sensação E existem que eu vários cenários aqui. A sensação que eu tenho é... Quando estamos a falar de um ciclo menstrual e de uma pré-conceição consciente ativa, natural, não é? Estamos a falar de, ok, esperamos pela janela fértil e depois esperamos pelo positivo ou não. Portanto, duas coisas, vá. Aqui estamos a falar, a cada dia, praticamente, ou de 2 em 2 dias, há uma novidade que, como elas disseram também, pode ser positiva ou negativa, ou seja, trazer alegria ou trazer frustração. E é assim, tipo, estás a levar com as ondas, sabes? E estás sozinha, porque não se fala sobre isto. E os últimos 15 dias, não é? Portanto, tudo correndo de acordo, tudo estando pronto para, efetivamente, passar para uma transferência, é muito pesado. Porque aqueles últimos 15 dias será que todo este tempo que nós tivemos dedicados vai culminar numa gestação ou foi em vão? Okay. E até a questão do medo, não é? Do muito repouso. E eu lembro-me da Inês partilhar isto em off, noutra conversa, mas a dizer, nem se mexia, sabes? Quase tipo, não vou sair do sofá, não vou estragar nada, não vou... É muito pesado, mesmo. Sim. Então, a doula pode ter aqui um papel muito importante e também, como a Joana e a Inês referiram, o rodearem-se de pessoas com quem possam falar sobre isto, porque nem toda a gente está disponível, nem toda a gente se lembra de perguntar, olha, como é que correu, quando tiveres novidades, diz-me, não é? Há muito pouco esta empatia também, porque cada pessoa vive na sua vida e tem montes de preocupações da sua própria vida, quanto mais estar atenta à vida dos outros, mas então sejam vocês a dizer, olha, por favor, podes estar atenta, podes perguntar-me, posso partilhar, podes ouvir-me, podes acolher-me, não é? E também dar tempo e espaço para estas oscilações emocionais que existem e que são totalmente expectáveis, não querendo entrar aqui num lado muito mecânico e muito controlador de isto vai correr bem e pronto, e só vai correr bem. Não, mesmo que tenha essa esperança, e que bom, não é? Que não faz sentido também entrar nestes processos qualquer um sem esperança, obviamente, mas dar espaço para eu agora estou mesmo triste e agora estou mesmo frustrada porque recebi este telefonema e tenho esta notícia. E não quer dizer que amanhã ou depois não volta a esperança e ok, bora lá outra vez. Sim, mas todos, lá está, depois também tem muito a ver com o próprio perfil do paciente, mas imaginem, naquele tempo de espera até fazer o teste de gravidez, tudo é um simbolismo. Eu vejo isso transversal a mesmo muitos casais. Um homem que vai vendo um número que para ele é um número que efetivamente acaba por ter um simbolismo familiar. Estou sempre a ver aquele número, estou sempre a ver aquele número. Ou os gatinhos estão sempre a aninhar-se no colo e a fazer massagens com as patinhas. E às vezes filmam-me e mandam-me isso, a dizer, Filipa, veja, olha o que está a acontecer. Sim. E não há como negar. Eu acredito muito que tudo acontece por motivo e efetivamente temos estas coisas que às vezes bolas, qual é o motivo aqui, não é? Mas sim, o gatinho está lá por algum motivo, alguma coisa está a acontecer, eu não consigo dizer que isso é insignificante. Não é insignificante. Sim. Olha, algo muito importante também que a Inês disse, eu tomei aqui nota, que é o corpo que dá o ritmo, não é? E isto é muito importante para quem está a passar por estes processos. Também para não ficarem demasiado focados no que o médico ou a equipa dizem, mas também o tratar ou trabalhar, aproveitar este momento também para aumentar esta conexão corporal e este respeitar o ritmo, não é? Ouvir o que é que o meu corpo está a precisar, que necessidades é que eu tenho, físicas, emocionais, espirituais, o que é que há aqui que pode ser
tão trabalhado e que, mais uma vez, não precisa de ser feito sozinho. Este caminho não precisa nem deve ser feito sozinho. Sim. Uma coisa que elas falaram, que é esta disponibilidade, é algo que eu gostava de partilhar convosco, que os profissionais que seguem estes pacientes têm que ter exatamente esta mesma disponibilidade, não é? Às vezes quando eu abro o consultório de sexta-feira no Instagram o que são as suas urgências? Porque já tive consulta consigo, mas depois dizem que você teve uma urgência e não pôde comparecer e portanto tivemos que reajustar a sessão para uns dias mais tarde. Bom, existem várias urgências, porque eu não trabalho só no âmbito da fertilidade, portanto às vezes pode haver um bebê, pode haver efetivamente um trabalho de parto que aconteceu, porque também trabalho nesse âmbito, mas muitas vezes acontece associado à questão, por exemplo, de um endométrio que não está a evoluir como era expectável e nós temos que trabalhar, a questão dos folículos, portanto todas estas coisinhas nós temos que vigiar e ver o paciente, eu e toda a equipa. Então imagina coisas muito simples quanto emocionalmente a pessoa está instável, eu não posso desvalorizar isso face a um endométrio que eu iria ver o paciente prontamente. Não, a parte emocional tem um marco fundamental. Na medicina tradicional chinesa, a própria questão da energia e do sangue, como ele está a fluir, quão fluido ele é, quão tonificado ele está diretamente relacionado com a componente emocional. Então, assumir que a parte emocional não tem qualquer tipo de peso é só estúpido, porque tem um peso muito, muito forte, ok? Uma pessoa que está num patamar de extremo controle, de um otimismo cego, não é? Não, vai correr bem. Reparem, está tudo muito estagnado, está tudo muito fechado, rígido, está tudo muito rígido. E isto não é diferente de uma concepção natural, tem que haver essa fluidez, tem que haver essa permeabilidade, porque é exatamente isso que se trata. E uma coisa tão importante que a Joana também disse, que é como quer viver este tempo. Sim. É maravilhoso, porque é isto, é não pôr a decisão, não é? Ou o resultado nas mãos de outras pessoas, ok, isto está a acontecer paralelamente, na clínica estão a fazer determinadas coisas práticas e nós estamos como casal a viver este tempo e a aumentar a nossa conexão, porque este bebé está a ser criado fisicamente agora, espiritualmente já está criado e vem para a nossa família, então também não esquecer esta parte, isto é super importante. Sim. Uma outra coisa que eu também queria trazer aqui é que existe um comentário muito comum que eu ouço, seja de amigas que estão a passar por este processo, sejam de pacientes, ou até mesmo de seguidoras no Instagram que eu não sigo, mas que partilham comigo estes desafios, que é do profissional de saúde que efetivamente está, digamos, a tomar conta daquele caso, seja numa clínica de reprodução assistida, seja num hospital público, que aí não é exatamente um profissional, mas uma equipa, que é haver alguma frieza e que quando as coisas não correm bem, de alguma maneira há vamos ter que tentar novamente e não há esse apoio. Não exijam, tudo depende efetivamente do especialista, mas não exijam isso deles. Tenham uma rede de apoio, como por exemplo uma doula de pré-conceição que efetivamente teve ou uma coach de fertilidade que teve esse estudo para poder acompanhar casais, porque não é só a mulher, casais nesta jornada, e não exijam isso do próprio profissional que está preocupado como é que a amostra vai estar para levar para o laboratório, porque ele está preocupado com outros detalhes. Não exijam tudo de uma única equipa, de uma única pessoa. A equipa pode de facto estender-se. E ser multidisciplinar, exatamente por causa disso, não é? Cada um contribui com o que melhor sabe e pode. Isso também é super relevante. Há bocadinho querias também falar e falaste agora, não é só a mulher, é o casal. Sim, o casal. Como é que aqui o tratamento ou o cuidado ao homem acontece nos tratamentos de fertilidade? Da parte de medicina chinesa? Sim, é sempre antes, ok? Às vezes dizem-me, Filipa, eu vou iniciar no próximo ciclo a reprodução assistida e queria imenso aqui apoiar com a medicina tradicional chinesa. Ok, existem alguns protocolos que já estão estudados, que nós podemos efetivamente fazer do ponto de vista só para fazer o suporte à FIV. E quando dizemos FIV, dizemos ICSI também no caso, ok? E podemos fazer isso, podemos ter essa aplicabilidade do tipo, ok, então, antes da punção, antes da transferência, pós-transferência e fazer as coisas desta maneira. Eu gosto de ver as coisas de uma maneira um bocadinho mais integrativa e holística, portanto, havendo essa possibilidade, eu sigo o casal pelo menos 3 meses antes, ok? Vamos imaginar que existe uma alteração significativa no espermograma, deem-me 6 meses. Okay? Porque a cada 3 meses existe uma alteração significativa no espermograma do homem. Então eu aí terei 2 ciclos. Okay? Então pode mesmo ser uma grande diferença para depois, nessa colheita, então conseguirmos ter um outro resultado. E depois a parte emocional.
não é? Então, durante este tempo, não é ok, já fez a sua parte, vá para casa. Há homens que precisam não de conversar, há quem precise, mas não, às vezes não é de conversar, mas é precisam fazer uma massagem, preciso aliviar aqui todo este stress, Preciso porque de lá correr. está, preciso de libertar, pode ser exercício físico, pode ser uma massagem, pode ser as sessões de acupuntura em que estamos simplesmente, alguém está a tratar de nós, a olhar para tudo e vai reajustando o que está bem e o que está mal, e os casais irem juntos, é uma coisa que eu vejo às vezes na Essence, é tão bom, cada um vai para a sua salinha, às vezes até vão juntos, saem e vão jantar fora, é uma delícia, É mesmo bom. é uma delícia. O foco principal são vocês, é o casal. Isso é o que vai resultar no 3 ou no 4, não é? Porque às vezes existem gravidezes gemelares. Ai, que bom. Olha, e queres tocar neste ponto também que estavas a falar, que aos olhos da medicina chinesa o bebê tem das faixas etárias. 2 faixas etárias. Ok, isto é uma curiosidade muito interessante. É que na medicina tradicional chinesa, portanto, nós dizemos que o primeiro dia de vida do bebê é o primeiro dia da menstruação da mãe. Não Isso é o que dizemos geralmente. É o que nós dizemos geralmente e na medicina chinesa não é diferente. Embora nós efetivamente também tenhamos aqui um momento em que há esta união do óvulo com o espermatozoide, que é o culminar, não é, de toda esta energia, todo este yin, desta essência. Então, por isso, nós dizemos que existem, digamos, 2 faixas etárias que têm que ser contempladas, porque muitas vezes nós acabamos por congelar uma amostra que pode ser utilizada daqui a 7 ou 8 anos, ok? Então, é interessante entender que essa essência foi concebida há 7 ou 8 anos atrás com os gametas da mãe e do pai de há 7 ou 8 anos atrás, ok? Então, é como se partes de nós já vivessem ao dia de hoje, mas estão congeladas para o momento em que nós vamos trazê-las à vida. Então acabam por ter 2 faixas etárias diferentes, o momento efetivamente da sua concepção e o momento depois em que, Da implantação. que há uma implantação. Sim, que bom. Olha, eu queria só deixar assim como última nota esta questão da confiança, da entrega, da rendição, que é semelhante quando estamos a falar de tratamentos de fertilidade ou quando estamos em pré-conceição, naturalmente, espontaneamente, sem qualquer tipo de ajuda científica, não é? Da medicina. E como também é fácil entrarmos neste controle do tempo, do tem de ser agora. Quando tu disseste o 3 meses, dei-me 3 meses, dei-me 6 meses, é tipo, como assim esperar 6 meses? Nem pensar, tenho a FIV, posso fazer agora, para que é que eu vou estar à espera? Vale a pena esperar, às vezes vale mesmo a pena esperar. E quando não somos nós a esperar, é a vida a dizer, não esperaste? Então vais esperar mais um bocadinho. Não significa que não aconteça, não é? Óbvio. Pode mesmo acontecer. E eu já tive vários casos, um que até o positivo veio ontem, que, imagina, mandaram mensagem no Instagram a dizer mas nós vamos iniciar o meu próximo ciclo, portanto estamos só a aguardar que eu menstruo, não sei o quê, nananã. E ok, funcionou. E isso também é importante, que é respeitem-se, não é? Não é só por agora estarmos a dizer, esperem, não, se eu para estar à espera 6 meses, vou estar numa ansiedade brutal outra vez. Emocionalmente não dá para suportar. Então, obviamente que tem de haver aqui este equilíbrio, não é por alguém dizer, um médico, a medicina chinesa, a doula, não interessa. O que é que vocês sentem? Portanto, o feedback vem de fora, não é? O que é que ressoa em mim, o que é que eu quero fazer? É sempre isso, ok? Também não vamos para o extremo oposto. E existe uma outra coisa que nós não mencionámos, mas que tem que estar aqui obrigatoriamente, como existe em qualquer concepção. A forma como nós nos nutrimos, como é a nossa higiene de vida, como é que estamos emocionalmente dentro de casa, não é? Vamos imaginar que estamos num momento em que há discussões com muita frequência. Se calhar pode ser importante limar estas arestas neste preciso momento, porque continua a ser um momento de pré-conceição. Em vez de ser aquele momento de pressa de sim, mas nós não estamos bem, mas tem mesmo que ser, porque efetivamente existe aqui uma oligospermia. Não. Reparem, com calma. Cuidem um do outro. Cuidem um do outro primeiro. E também bom trazer estes exemplos da Inês e da Joana de que não funcionou à primeira nem à segunda, ok? Isto também acontece. Então, expectativas um bocadinho mais alinhadas com a realidade, não sendo negativismo, não é isso, mas é a realidade, ok? Há a probabilidade de resultar e há a probabilidade de não resultar. E também o que é que esta espera, não é? Aqui, espera obrigada, de alguma forma, o que é que nos traz? E é um bocado clichê, mas traz sempre oportunidades. É mesmo verdade, portanto... Se não fosse por isso, a Joana e a Inês neste momento não estavam a ajudar outros casais a passar pelo mesmo, portanto, já está. Mesmo. Perfeito. Para quem já passou por alguma destas circunstâncias, da mesma maneira que a Joana e a Inês
deram este privilégio de trazer este contributo, este testemunho, deixem também o vosso se estiverem confortáveis com isso, porque isso ajuda muitas pessoas. Imaginem, se vocês tivessem lido ou ouvido outras pessoas a falar sobre isto quando vocês estavam a iniciar a vossa jornada, tinha sido maravilhoso. Então, façam isso também, mas não seja, às vezes por mensagem privada, nós podemos sempre partilhar, escondendo identidade, isso ajuda muito. Obrigada, gostem, partilhem, subscrevam o canal e até breve. Até já!